Pai do Senhor, meus irmãos. Pai sempre para todos. Irmão da congregação da Vila Manuel Marques, né? Nós vamos hoje estudar a lição de número 9. A lição de número 9, nós vamos hoje falar um pouco, primeiro ponto, tá certo? Primeiro ponto, ela vai falar sobre o fervor, né? Espiritual do crente. A lição de número 9 é vivendo o fervor espiritual. Você pode nos acompanhar, tá certo? Que eu vou aqui dizer aqui os versículos, os capítulos e os versículos dos livros. E o textuário diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, que nós vamos falar aqui o primeiro ponto, né? E vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, não dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta foi a leitura bíblica em classe. Glória a Jesus, vocês podem nos acompanhar. A introdução na revista diz assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2,4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Aí nós vamos agora entrar no primeiro ponto, né? Mas eu queria mostrar aqui para os irmãos que em cada leitura, em cada lição, ela tem os dias para você dar sequência à leitura, ao estudo, né? Por exemplo, na segunda-feira, você pode ler Atos 4, 7 ao 9, cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Então eu acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que se diz ser cheia do Espírito Santo, ela tem que ser uma testemunha eficaz, uma testemunha da palavra de Deus. Então, eu não acredito que uma pessoa que se diz ser cheia do Espírito Santo, ela seja apática, ela seja fechada, que ela não queira se comunicar com as outras pessoas, que ela não venha testemunhar do Evangelho, da palavra de Deus. Então, eu não acredito que uma pessoa que se diz ser cheia do Espírito Santo, ela não se deixe envolver pelo Espírito, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia para testemunhar de Jesus.
se ela não estiver testemunhando de Jesus, ela pode se considerar que ela não tem a plenitude do Espírito de Deus na vida dela. Porque primeiro Deus nos chamou e nos santificou, nos capacitou, nos encheu, foi para testemunhar a sua palavra. Glória a Jesus. Então você vai ver lá na lição da segunda-feira. Glória a Jesus. Um crente que tem o Espírito Santo, ele é alegre. A alegria é um sinal de vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então você vê, irmão, que a gente vê tantas pessoas que se dizem crente, que se dizem cristão, mas são pessoas tristes, pessoas sem alegria, pessoas que não têm prazer, pessoas que não têm nenhum contentamento, que muitas das vezes faz as coisas por obrigação, né? Nos empurrão. Eu não acredito que uma pessoa dessa, ela vem afirmar que seja do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva para perto de Deus. Ele nos direciona. Ele nos impulsiona. Então, também ser cheio do Espírito é um sinal de uma vida dedicada na presença de Deus. São uns pontos que eu queria que você observasse, né? Primeiro, ser cheio do testemunho para testemunhar de Jesus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter a alegria, porque é um sinal que você também é cheio do Espírito Santo, né? Terceiro, ser cheia do Espírito Santo indica também que você está buscando, anelando a volta de Jesus. Viver o fervor espiritual é o mesmo que andar com o Senhor. Então, nós vemos o caso de Enoque, né? Enoque andava com Deus. Mas como é que ele andava com Deus se Deus estava no céu e ele na terra? Como é que Enoque andava com Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós venhamos a caminhar na sua presença. Ele nos leva, ele nos direciona à presença de Deus. Então, esses pontos eu queria que você observasse. Você não pode dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não pode afirmar se você não tem uma vida dedicada a Deus. Você não pode viver uma vida de aparência, né? De aparência. A importância da devoção pela palavra e oração. Irmão, se nós que dizemos que somos cheios, que temos Jesus, mas não nos deixamos levar pelo ato muito importante de devoção pela palavra de Deus e também pela oração, nós estamos colocando a nossa vida espiritual em xeque.
Então você tem que observar uma coisa, irmão. A importância da devoção pela oração e também pela palavra. O apego à palavra de Deus e o hábito de, o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Né? Deus fala por meio da oração, Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Então é um hábito cristão e também é um hábito dos judeus, dos hebreus, desde o princípio. Eles se dedicavam à oração. E Jesus também vai falar sobre o hábito de estar sempre vivendo em oração. Né? A gente observa que Jesus disse, olha, quando tu fores orar, tu entra no teu quarto, tu fecha a tua porta e tu ora em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então Jesus aqui trazendo aqui um ensinamento para os seus discípulos, né? Para eles não serem como os fariseus. Os fariseus, por viverem uma prática e acharem comum, e se tornou até religiosa, eles tinham o hábito de orar nas praças, nas esquinas, né? Nas ruas, em alta voz, para serem ouvidos, para chamarem a atenção das pessoas. Mas Jesus disse, ó, quando tu for orar, tu entra no teu quarto. Nós temos que estar vivendo uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra de Deus. Nós temos que nos apegar à oração, nos apegarmos aos ensinamentos bíblicos, à palavra de Deus. Devoção, primeiro tópico. A nossa ideia de devoção e de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Mateus 26, 41. O amor pela palavra. Salmo 119, versículo 97. E o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Então, oração, jejum, são exercícios importantes, espirituais, na vida da igreja, na nossa vida. E tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Louvado seja Deus. Eu vejo muito pessoas que gostam de se apresentar. E muitas delas, por se acharem que conhecem a palavra de Deus, por acharem que tem uma vida de oração, elas fazem um ato de imprudência. Elas se exibem. Elas se exibem para se mostrarem que sabem, para demonstrar para os outros que busca, que é espiritual. Jesus não quer que nós venhamos ter uma vida de aparência. Jesus não quer que nós tenhamos uma vida de fachada.
mas que nós venhamos a ter uma vida espiritual verdadeira na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, como eu vinha dizendo, que a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Você vê aí, né? Você abre uma página na internet, você abre um Face, e aí você vê crente de todo jeito. Eu não estou aqui para julgar, mas a gente percebe que existe uma certa exibição. Muitos pregadores querendo demonstrar algo para o outro, muitos dando indireta em suas mensagens, se tornando uma prática de exibição. Muitos se orgulhando com o dom. E o dom não é para se orgulhar. O dom é para você ser um bom mordomo das coisas de Deus. É para você praticar. É para você zelar. E nós vemos aí muitas pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, e muitos exibicionistas, né? Se exibe, querem mostrar algo que muitas das vezes não tem. Não tem. Não tem. E eu fico me perguntando, muitas das vezes, até onde, irmão? Essas pessoas vão com essas coisas. Até onde? Paulo pregava a palavra de Deus, testemunhava o poder de Deus, não era para a sua autoexibição, mas era para a proclamação do Evangelho. Nós vemos aí meio que uma concorrência, quem prega mais, quem ganha mais almas, quem ganha mais vidas para Jesus. Pessoas se exibindo. E a palavra de Deus manda que nós venhamos a viver com prudência, para que nós venhamos a ter cuidado, para que nós não venhamos com estas práticas nos tornar motivo de exibição. Tem pessoas que vai buscar a Deus, procura todo tipo de lugar e esquece que um dos melhores lugares é o canto aonde ele passa a noite, aonde ele descansa, é no quarto. Tem gente que sobe monte e desce monte. Tem gente que faz tudo isso e algo mais, e muito mais. Mas se esquece que buscar a Deus, não precisa você estar correndo para cima e para baixo. Você pode buscar a Deus na sua igreja, na sua congregação. Você pode buscar a Deus no seu quarto, na sua sala. Você pode fazer um canto na sua casa, reservar para você buscar a Deus, se dedicar ao Senhor. A oração e a palavra, segundo tópico, todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade.
Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não existe vida espiritual abundante sem oração. É lógico, é óbvio, não existe. De maneira nenhuma. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Você vai ver lá em Lucas 3, 21 e 6, 12. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Então, essa prática, o ato de você buscar a Deus em particular, deve ser espontânea e contínua. Espontânea porque você faz porque você quer. Porque você sente o desejo, sente a necessidade. E contínua porque ela não pode parar. Ela tem que sempre ter uma progressividade, progredir. Ela tem que sempre aumentar. Ela tem que sempre progredir. Louvado seja Deus. Então esta prática particular deve ser espontânea e contínua. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ver aqui o que é que diz. 1 Tessalonicenses 5,17. Louvado seja Deus. Se tiver a Bíblia aí, pode nos acompanhar para a gente aqui fazer aqui esta leitura. Louvado seja Deus. Filipenses. Primeiro Tessalonicenses 5,17. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo aqui mostrando que a igreja não pode parar. Não pode estacionar. Em respeito à oração. Em respeito à oração. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então, irmão, são essas coisas que não podem faltar na nossa vida cristã. A oração, a leitura da palavra, a vigilância, a prudência, né? O apego às coisas de Deus, o apego às coisas espirituais, não podem cessar, não podem faltar na nossa vida diária, na nossa vida diária. Devemos colocar em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas aqui o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui asopos, que significa tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Então isso torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo aproron, quer dizer, nécios, insensato. E acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Então os nécios, os insensatos, eles não aprendem, eles não conhecem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O mundo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. O nosso modo de vida não pode, de maneira nenhuma, ser ou nos basear aos padrões do mundo. Remindo o tempo, versículo 17, da leitura bíblica em classe. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Por isso que Paulo diz, remir o tempo, né? Remindo o tempo. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, que significa kairos. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que são cheios do Espírito Santo. Resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus e falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então esta é a preocupação, deve ser a preocupação da igreja. De viverem sabiamente, de aproveitarem o tempo, a oportunidade para fazer a vontade de Deus e de levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ter estas atitudes na sua vida. Até mesmo em circunstâncias difíceis, né? Até mesmo em circunstâncias difíceis. Às vezes, irmão, as circunstâncias na nossa vida é tão difícil que muitas das vezes surge até a oportunidade diante da dificuldade das circunstâncias para a gente fazer a vontade de Deus, de levar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Os dias são maus. Devemos remir o tempo, ou seja, administrar o tempo sabiamente, para que possamos ter uma vida na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então devemos dedicar a nossa vida à oração e à leitura da palavra,
devemos viver sabiamente e aproveitar conscientemente o tempo. Louvado seja Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui é o primeiro ponto, que nós possamos saber que uma vida cristã autêntica, verdadeira, ela tem que ter palavra, ela tem que ter oração, para que nós venhamos, né? Para que nós possamos e para que nós venha de fato ser chamados de filhos de Deus. Que Deus, Ele tem um interesse, o maior interessado que nós o busque é o próprio Senhor. Na oração, na leitura da palavra. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, que diz que é cheia do Espírito Santo, ela ocupe a mente dela com as coisas que não são de Deus. Vamos meditar. Estude mais, certo? E nós vamos aqui aprender mais a palavra do Senhor, certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.